Olá, meus irmãos, a graça e a paz, começando o nosso devocional no mês de março, experiências com Deus, e hoje o tema da reflexão é olhos que veem e ouvidos que ouvem. O texto está em Mateus capítulo 13, versículo 16, que vai dizer o seguinte: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Quando você se torna um cristão, Deus lhe dá visão e audição espirituais para que você possa experienciar a sua presença e o seu agir em todos os lugares ao seu redor. Então, a escuta espiritual e a visão espiritual que nós temos, que Deus nos dá, é para que possamos experienciar a presença de Deus em nossa vida, enxergar Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. O Santo Espírito ajuda você a desenvolver essa sensibilidade espiritual durante a caminhada com Ele. Essa sensibilidade é um presente que você precisa ser aceito e exercitado. Então, assim como você tem o tato, a audição, a visão física, né? Assim como você tem ali você tem esses sensores, né, digamos assim, onde você percebe o meio ambiente que você vive, né, calor, frio, alta luminosidade, escuridão, os odores, enfim, assim como nós sentimos o mundo por meio desses sensores que Deus nos deu, né, os sentidos que nós temos, Deus também nos presenteou da escuta espiritual, da visão espiritual para que possamos experimentar a sua presença, o seu agir. As Escrituras indicam que aqueles que estão espiritualmente mortos não podem ver ou entender coisa alguma. Sem olhos espirituais, você pode estar em meio ao agir poderoso de Deus e mesmo assim não perceber. Há uma diferença radical entre ver o que está ao seu redor a partir de uma perspectiva humana e ver a vida através dos olhos espirituais. Olha só que interessante, né? Alguém que está com os olhos espirituais fechados, alguém que está surdo espiritualmente falando, não desenvolve a escuta espiritual, é uma pessoa que, mesmo que Deus está agindo, mesmo que Deus está fazendo algo poderoso, ela não percebe, ela não consegue ver, ela não consegue enxergar, ela não consegue ouvir, ela não consegue atribuir o que Deus está fazendo como uma obra de Deus, propriamente falando, né? Por quê? Porque ela perdeu a sensibilidade de ver, de enxergar e de sentir e de ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Os cristãos observam os eventos do mundo, os não cristãos observam os eventos do mundo e ficam confusos. Você olhará para os mesmos eventos, reconhecerá a atividade de Deus e ajustará a sua vida ao que Ele está fazendo. Quando você encontrar uma pessoa que está buscando a Deus, reconhecerá a ação do Espírito nela e poderá cooperar com o agir de Deus. Alguém que não tenha essa percepção espiritual poderia encontrar essa mesma pessoa e não perceber o significado eterno do que está acontecendo naquela vida. Outros poderão ouvir filosofias e tendências da sociedade e não conseguirão discernir a verdade. Você ouvirá a voz de Deus acima do barulho das vozes do mundo e manterá mesmo assim a sua conduta, até mesmo em meio a circunstâncias confusas. Olha que coisa poderosa, como é importante ouvirmos a voz de Deus, como é importante vermos o agir de Deus, né? Desenvolvermos essas habilidades, né, que o Senhor nos deu, essas sensibilidades que o Senhor nos presenteou. Como cristãos, como filhos de Deus, nós podemos ver de forma diferente, ouvir de forma diferente. O pecado anestesia os nossos sentidos, chegando a nos deixar cegos e surdos espiritualmente. Não fique contente em meramente ver
com os olhos físicos e ouvir com os ouvidos naturais, mas não perceber o que Deus está fazendo. Peça a Deus, por meio do poder do Espírito Santo, para sensibilizar você para o agir dele ao seu redor. Deus está fazendo algo tremendo. Deus está sacudindo o mundo. Deus está trazendo avivamento, salvação, restauração. Deus não está com os braços encolhidos. Deus não está com a mão encolhida. Deus ainda está fazendo. Há um grande agir de Deus acontecendo ao seu redor. E você precisa abrir os seus olhos espirituais para enxergar isso. Você precisa abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está fazendo. Ele está operando. Ele está agindo de forma poderosa em nosso meio. Então você precisa da escuta espiritual, desenvolver esses presentes que Deus deu a você, que são os seus olhos espirituais e os seus ouvidos espirituais. Não se contente, como o autor aqui disse, não se contente em ouvir apenas com os seus ouvidos naturais e ver apenas com os seus olhos naturais. Comece a ouvir e a enxergar com os seus olhos espirituais, para que você possa experienciar a presença de Deus, para que você possa viver, cooperar com aquilo que Deus está fazendo em nossos dias, em nosso meio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.